Tudo bem, pessoal? Este é o programa Saber Direito, mais uma realização do TV Justiça. Eu sou Nelson Rosenwald, doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sou procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e professor de Direito Civil do curso Pretório. Nós estamos hoje, mais uma vez, conversando com vocês sobre responsabilidade civil. Este que é o tema do nosso curso. Nós já conversamos a respeito do dano patrimonial na primeira aula e na última aula falamos sobre o dano moral. Conversamos a respeito da essência do dano moral, da sua evolução, do conceito atual do dano moral, diferenciamos o dano moral do dano patrimonial, colocamos exatamente a diferenciação entre o dano moral e o dano estético. E depois fizemos a evolução do dano moral. O dano moral da pessoa jurídica, o dano moral reflexo. E terminamos nosso encontro tratando do chamado dano moral coletivo. Porém, a ideia do dano moral é muito grande. Então, hoje ainda temos outros temas a tratar. O nosso tema de hoje é o dano moral nas relações de direito de família. Lembrem-se sempre que o e-mail do programa é saberdireito@stf.gov.br. Pois bem, a noção do dano moral extrapola o campo propriamente do direito contratual, do direito obrigacional. Muito se fala atualmente a respeito do dano moral nas relações de família. É um tema inusitado, é um tema bastante debatido na jurisprudência e na doutrina, porque tradicionalmente o direito de família ele não lidava com a matéria do dano moral. É como se o direito de família fosse um ramo compartimentado do direito civil, como se ele fosse imune à teoria da responsabilidade civil. Como é que nós conversaremos com vocês sobre o dano moral nas relações de família? Eu dividirei esse encontro em 3 partes. Primeiro, falaremos sobre o dano moral nas relações de casamento e na união estável. Em seguida, o dano moral nas relações entre pais e filhos. Abordaremos o chamado dano moral pelo abandono afetivo. E por último, para encerrar, na terceira parte, falaremos sobre o dano moral consequente à gravidez indesejada, ao nascimento indesejado. Enfim, são 3 temas importantes que tocam ao dano moral, tangenciando o direito de família. Começando, dano moral nas relações de casamento e na união estável. Eu já vou colocar o meu ponto de vista. Existe espaço para o dano moral nas relações entre marido e mulher? Existe espaço para o dano moral nas relações entre companheiro e companheira? Sim, claro que existe. Existe espaço. Basta que haja um ato ilícito praticado dentro do casamento ou dentro da união estável e esse ato ilícito provoque uma lesão à dignidade da pessoa humana de um dos cônjuges ou a dignidade de um dos companheiros. Ou seja, para que a gente possa entender bem esta questão, precisamos colocar de forma bem ampla quais são as visões divergentes na doutrina. Existe uma parte da doutrina que defende a tese que dentro do casamento, qualquer violação de dever matrimonial já seria suficiente para ensejar um dano moral. Basta uma violação de dever matrimonial que já existiria um dano moral. Outra parte da doutrina, todavia, entende que não basta uma simples violação de um dever matrimonial para incidir o dano moral na relação de casamento. Mais do que a violação de dever matrimonial, é necessário um ato ilícito que ofenda a dignidade da pessoa humana. E eu me coloco nesta segunda posição. E antes de dar os exemplos, explico por quê. Qual seria a concepção de casamento atual? O casamento mudou de feição, senhores. Hoje em dia é um equívoco falar que o casamento é uma instituição. O casamento não é mais uma instituição.
Por quê? Porque se o casamento for visto como uma instituição, o casamento ele passa a ser enxergado como um fim em si mesmo, como algo sagrado, como algo etéreo, como algo muito distante da realidade. Hoje, o casamento não é mais um fim em si mesmo. Hoje, anotem, o casamento é apenas um local. É apenas um local. É um local em que pessoas desenvolvem relações de afeto. É apenas um local em que pessoas desenvolvem relações de afeto e constroem direitos da personalidade. Trocando em miúdos, o casamento não é mais um fim em si mesmo, o casamento é um meio de promoção, de solidariedade entre as pessoas que lá dentro se encontram. Então, se o casamento não é mais um fim em si mesmo, se o casamento é apenas um instrumento de proteção de seres humanos, um instrumento de desenvolvimento de afetos e de relações existenciais, o dano moral dentro do casamento vai ocorrer nas mesmas situações que o dano moral ocorre fora do casamento. Ou seja, onde existe dano moral pela vida, dano moral na escola, dano moral no sindicato, dano moral numa empresa, vai também existir dano moral num casamento. Basta que um dos cônjuges ou companheiros pratiquem contra o outro um ato ilícito violador da dignidade da pessoa humana. Ou seja, se o marido espanca a esposa, se o marido pratica sevícias contra a esposa, se o marido, ele pratica cárcere privado contra a esposa, ninguém duvida neste seleto ambiente que isto é um dano moral. E é um dano moral dentro do casamento. Porque um cônjuge está violando direitos da personalidade do outro. No cárcere privado, ele está violando o quê? O direito fundamental à liberdade. Quando ele pratica um crime de tortura contra a esposa, agressões, é uma lesão à sua integridade psicofísica. Então, claro que nessas hipóteses, e olhem bem o que eu vou falar, o cônjuge agredido pode cumular na vara de família o pedido de separação litigiosa com o pedido sucessivo de reparação pelo dano moral. Nessas hipóteses, não há qualquer problema que assim o faça. Agora, eu não sei se vocês perceberam bem, mas eu disse que havia uma outra parte da doutrina que defende a tese que qualquer violação de dever matrimonial no casamento já ensejaria uma reparação pelo dano moral. O que vocês acham a respeito disso? Deixa eu ver as perguntas dos meus amigos que estão na rua. Vamos lá. Meu nome é Luiz Felipe e eu gostaria de saber se há dano moral quando a mulher se recusa a manter relações sexuais com o marido. Pois bem, a pergunta do colega das ruas foi: será, Nelson, que se dentro do casamento a esposa se recusa a praticar relações sexuais com o marido, isso ensejaria uma reparação pelo dano moral? Para aqueles que defendem a tese de que qualquer violação de dever conjugal dentro do casamento geraria reparação por dano moral, a chamada recusa ao débito conjugal já seria por si só uma causa legítima de ajuizamento de uma ação de separação cumulada com reparação por dano moral. E é claro que eu discordo completamente. Claro que eu discordo completamente. Quando a esposa, ela se recusa a manter relações sexuais com o marido, ou até mesmo, por que não, o marido se recusa a manter relações sexuais com a esposa, isso é apenas um sintoma. Um sintoma do quê? Do fim do afeto. Ou seja, isso é apenas uma demonstração clara de que o amor entre o casal se esvaiu. De que não há mais como manter esta relação conjugal. E tudo isto se resolve dentro do direito